pessoal do sexto ano, beleza? Aqui é o professor Tiago falando com vocês. Vou dar aula para vocês hoje sobre dinâmica climática. Estou preparando esse vídeo aqui para vocês poderem resolver as atividades, certo? Então vamos começar primeiro falar sobre a diferença depois entre clima e tempo também, que é uma coisa que sempre dá uma complicação aí sobre isso, porque o pessoal às vezes acha que clima e tempo são a mesma coisa, e não é a mesma coisa, tá? A gente vai colocar aqui no vídeo para vocês, tá bom? Então, para começar, antes de mais nada, a gente tem que falar sobre como é classificado um clima. Vocês podem ver aqui que são todos esse mapa todo aí, do mapa mundi, que está com os climas do planeta todo. Tá? Um clima é estabelecido a partir de observações de um local por vários anos, estabelecendo assim um padrão de temperatura, pressão e pluviosidade. O que significa isso? Durante um tempo muito longo, os cientistas ficam estudando um lugar e ficam vendo quando que chove, quando que faz frio, quando faz calor, quando venta, quando não venta, quantidade de chuva que cai nesse local. E aí, durante um período de observação, eles falam, o clima desse lugar aqui é chuvoso, o clima desse lugar é ensolarado, o clima desse lugar é desértico, ou então o clima desse lugar aqui é frio. Isso vai fazer as características do clima, então, serem colocadas em cada local do planeta. Detalhe que o clima, tá? Então, clima, como eu falei para vocês, é uma observação de muito tempo. É a observação de um lugar por muito tempo sendo observado, sendo estudado. E tempo é aquilo que está acontecendo hoje. Por exemplo, você olhar lá fora, na sua janela, e ver que o dia está nublado, você vai dizer o tempo está nublado. Ou o tempo está chuvoso, o tempo está ensolarado. Então, quando a gente fala sobre essa diferença entre eles, é muito importante vocês terem em mente que clima e tempo não são a mesma coisa, tá? Tanto é que no jornal, por exemplo, na televisão, a moça do tempo faz a previsão do tempo e não do clima. Por quê? Porque o clima é constante, o clima ele não tem muita alteração. O clima é o mesmo, no mesmo lugar. O tempo não, o tempo vai mudar todo dia. Ou quase todo dia ele muda o tempo, tá bom? Essa é a grande diferença. Tempo a gente olha no momento, é momentâneo. E clima a gente observa por muitos anos o comportamento como é de alguma região, certo? Vamos falar um pouquinho sobre pressão atmosférica. É um pouquinho complicado, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá? Está relacionada à temperatura das massas de ar. As massas de ar ganham ou perdem calor, assim influenciando no clima com zonas de baixa pressão, ar quente, e zonas de alta pressão. Então, o que acontece aqui? O que é pressão atmosférica? Pressão atmosférica é quando a gente está falando aqui de ar quente e ar frio, tá? Então, existem lugares onde a pressão é mais baixa ou a pressão é mais alta, mas isso está mostrando, então, com relação à temperatura dessa massa de ar. O ar, às vezes, está muito quente, aí a pressão fica baixa, não a pressão da pessoa, tá? Pressão atmosférica. A gente vai falar disso depois, mais para frente. Mas só para vocês terem uma ideia. O que é pressão atmosférica? Pressão atmosférica, então, é quando o ar está muito quente. A pressão atmosférica baixa é quando o ar está muito quente. E a pressão atmosférica alta é quando o ar está muito frio. Então, aquele dia que o sol está muito forte, o calor está muito intenso, está abafado, assim, significa que a pressão está baixa, a pressão atmosférica, ou seja, o ar está quente, o ar esquentou. E quando aquele dia está frio, está feio o tempo, está nublado, né, a gente está sentindo aquele gelo muito grande, aquele dia a pressão está alta, ou seja, está com alta pressão atmosférica. Significa que o ar está frio. Então, pressão atmosférica, resumidamente, seria ar quente e ar frio. Outra coisa que vai influenciar no clima é a altitude. Tá? O que seria a altitude? É quanto mais para cima nós subimos. Não para cima do mapa, mas para cima das montanhas. Né? Quem mora no pico do Olho d'Água, aqui em Mariporã, por exemplo, sabe do que eu estou falando. Lá é mais frio do que aqui embaixo, onde a maior das partes das pessoas moram. No nível da Rua da Feira, né? Ou então Capoavinha, Parque Náutico, Jardim Brilha,
Lava-Pés, o centro, Carpe, enfim, toda essa região aqui, ela é muito mais baixa do que o pico. Então o pico ele fica mais frio, quanto mais alto a gente sobe, mais frio fica. Por que acontece isso, professor? Acontece isso porque quanto mais a gente sobe, menos oxigênio tem. E aí tem menos ar para aquecer, vamos dizer assim. Então tem menos calor, lá em cima tem menos calor do que aqui embaixo. Então quanto mais a gente sobe, mais frio fica. A altitude é a influência da localização em relação ao nível do mar. Quando a gente está lá na praia, lá em Santos, lá no Guarujá, lá em Ubatuba, quando a gente está lá na praia, Praia Grande, quando a gente está lá na praia, a temperatura lá é mais alta. Por quê? Porque ela está no nível do mar. Quanto mais a gente sobe, mais frio fica. Então aqui Mariporã é mais alto, então a gente vai sentir mais frio, porque aqui nós estamos no lugar mais alto do que São Paulo, do que Santos e outras cidades. Por isso mesmo que a gente está falando da altitude. Olha só esse mapa da Europa que eu coloquei para vocês aqui, ó. Tem esses lugares aqui que vocês estão vendo com a cor mais escura, são lugares onde tem uma temperatura mais alta. Por quê? Porque aqui é uma montanha e a gente subiu nessa montanha para a gente subindo essa montanha, a temperatura você vai sentir que essa temperatura ela vai baixar. Então, lugares onde tem montanha é muito mais baixa a temperatura. A gente tem que lembrar sempre disso. Então, nas partes verdes, ó, aqui no mapa da Europa, as partes verdes que nós estamos vendo são partes mais baixas e aqui a temperatura é mais alta do que na montanha, tá bom? Não se esqueçam disso. Quanto mais a gente sobe, mais frio fica. A altitude é importante para a gente classificar um clima. Outro elemento importante para a gente também classificar os climas é a latitude. E o que é a latitude? É o posicionamento na Terra. Olha só, as zonas climáticas são áreas que recebem insolação diferentes no globo. O que significa isso? Ó, dependendo de onde a gente está localizado no globo, ele recebe uma quantidade de sol diferente. Por exemplo, ó, as faixas azuis aqui, ó, nesse polo aqui, o Polo Norte, e a faixa azul aqui no Polo Sul, são áreas bem frias, bem geladas. Então elas recebem pouco calor, tá? As partes, olha aqui no centro do mapa, ó, o mapa no centro dele mostra que existe uma quantidade de calor muito grande recebida no centro do mapa, que é chamada de região tropical. Essa região tropical é uma região que recebe muitos raios solares, muita insolação, então ela é uma região muito mais quente, tá? Que fica no meio da Terra. E nós temos depois as zonas chamadas de temperadas, que é essa parte aqui, ó. Essa parte é temperada e essa parte aqui de baixo também, ó. Essas duas zonas chamadas de temperadas, por que chama temperada? Porque a palavra tempero está relacionado com temperatura. Essa região aqui temperada, ela não é quente que nem a região tropical e nem é fria que nem a região polar. Então aqui ela fica mais, vamos dizer assim, ameno, ela fica mais suave o tempo aqui, né? E aqui também, ó, aqui o tempo também fica mais suave. Por quê? Porque ele não é quente que na zona tropical, mas também não é frio que nem o polo. Então vai deixando essas duas regiões como temperadas. Então dependendo da onde a gente está, se a gente estiver numa zona tropical, se a gente estiver numa zona polar, por exemplo, vai ser muito frio o clima. Se a gente estiver numa zona tropical, vai ser muito quente o clima. E se a gente estiver nas zonas temperadas, a gente vai ter um clima mais ameno, que é o caso do Brasil. Aqui, por exemplo, a maior parte do Brasil fica na zona tropical, ó. A maior parte do Brasil é na zona tropical. E uma parte pequena do Brasil fica na região subtropical, é onde tem aqui, ó, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e um pedacinho de São Paulo. Essas regiões, então, vão ser mais frias do que a região tropical. A tropical vai receber muito mais calor, vai ser muito mais quente. E outro fator importante para o nosso clima é a vegetação. A vegetação é muito importante também para a gente falar sobre clima, porque a vegetação ela influencia diretamente no lugar onde nós vivemos. Por quê? Porque ela tem uma evaporação muito grande de água. A planta quando ela respira, ela libera água, vapor de água. E esse vapor de água, ele deixa o ar muito mais úmido. Então, quanto mais vegetação tem, mais úmido é o lugar. É o caso de Mariporã. Tem muita vegetação
muita evaporação de água e o ar fica muito mais úmido aqui na região. Então, aqui nós temos dois fatores que influenciam muito na evaporação de água aqui, que é a represa, Paiva Castro, e também a vegetação de Mata Atlântica preservada aqui na cidade, deixando aqui o clima de Mariporã úmido, entendeu? O tempo de Mariporã às vezes fica úmido quando chove, mas geralmente o clima aqui é considerado úmido porque tem muita vegetação e uma represa que evaporam água. Espero que vocês tenham gostado. Depois de assistir esse vídeo aqui, eu quero que vocês vão lá na atividade de vocês, respondam a atividade. Pessoal, não deixa de ver o vídeo de como posta a atividade, tá bom? Tem que postar a atividade, tá lá no Classroom de vocês, tá lá o videozinho explicando como não deixar pendente a atividade. Às vezes você faz atividade, aí fica constando como pendente, fica lá assim, ó, pendente, atividade pendente. Aí você fala assim, nossa, eu já fiz essa atividade e tá pendente? Sim, você precisa seguir como faz no vídeo, tá? O vídeo que tá lá tá mostrando para vocês como que faz isso para não ficar pendente, porque tem muita gente tentando enviar atividade e a atividade não tá chegando, e aí fica com nota baixa, tá bom? E eu não sei o porquê que não tá fazendo, ok? Vamos fazer atividade então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, beleza? Um abração para vocês.